Olá, meus amores! Hoje vamos continuar com Mateus, do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 18. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Então, desse primeiro trecho, o que eu entendi é quando ele diz que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, significa que quando a gente resolve seguir a Jesus, para seguir, né, primeiro a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? E o que é muito difícil, porque quando a gente está na nossa zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas que a gente sempre fez, né? Viver da mesma maneira que a gente sempre viveu, sem se preocupar com nada, sem se preocupar se a gente está agradando ou não a Deus. É muito mais fácil, porque é um viver sem se preocupar, sem ter o cuidado. Para seguirmos Jesus, a gente precisa repensar mesmo as nossas ações. E quando o discípulo diz que primeiro, pede a Jesus que primeiro permita que ele vá sepultar o Pai, é como se Jesus falasse que as coisas desse mundo são preocupações desse mundo e que as prioridades, né, têm que ser reavaliadas, porque se nós queremos, né, se somos cristãos, acreditamos em Deus e queremos uma vida, né, de salvação após a morte, a gente precisa mesmo repensar. Será que a gente está atribuindo a nossa atenção a bens materiais, a coisas, as pessoas? Ou se a gente está cumprindo pelo menos o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque às vezes a gente fala, eu sou cristão, ou eu creio em Deus, mas não cumpre nem o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, não é de alguma coisa, é de todas as coisas, é acima de dinheiro, acima de pessoas, acima de bens materiais, é acima de tudo. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Esse foi o segundo mandamento que Jesus resumiu. Então, se amar o próximo como a mim mesmo, depois de amar a Deus, aí eu vou amar ao meu próximo. E o meu próximo é quem? Primeiro, os que estão mais próximos, né? Pai, mãe, filho, esposo, esposa, vizinho, né? E todos os outros. E aí é como a si mesmo. Então, será que a gente realmente está deixando as coisas desse mundo para cumprir o primeiro mandamento? É uma coisa a se pensar, né? E continua o segundo trecho. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Por vezes, várias vezes ao longo da vida, nós temos muitas tempestades, né? Por vezes tempestades financeiras, por vezes tempestades nas questões de saúde, na questão de relacionamentos, tempestades de diversos aspectos, né? Ficamos muito assustados, né? E apavorados, ficamos muito apavorados em como vamos resolver, né, esses problemas. E o que Jesus diz é que temos que reforçar a nossa fé. Porque qual é o motivo de nós ficarmos apavorados? É o medo. E o que é o medo? É a ausência de fé. Se a gente não tem fé, a gente tem medo. E se a gente tem medo, a gente se apavora com os problemas. Ontem eu fui caminhar porque eu estava muito preocupada, muito abalada por alguns problemas, né? E eu fui caminhar justamente para conversar com Deus, que é a minha forma de me conectar, né? Eu me conecto de várias maneiras. Uma delas é caminhando, que aí caminhando eu vou conversando, é só eu e ele na intimidade e eu tento ouvi-lo. E isso me faz reforçar a minha fé, porque toda vez que eu tô com algum tipo de problema, que eu saio para caminhar, para conversar com ele na intimidade, eu sinto que realmente eu não tenho que temer. Então, a segunda parte, o que eu percebi foi isso. Temos que ter fé para afastar o medo, para que a gente não se apavore com os problemas da vida, com as tempestades que nos acometem ao longo da vida. E continuando. Os endemoniados gergesenos. E tendo chegado a outra banda, a província dos gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Bem, esse foi o primeiro trecho que eu vi, né, que eu li sobre Jesus expulsar os demônios, né? E o que mais me chamou a atenção foi o fato dos espíritos malignos reconhecerem em Jesus como sendo o Filho de Deus. E eles tinham muito medo de Jesus, justamente porque eles sabiam o poder que Jesus tinha, né, a autoridade que Jesus tinha, e que tinha o poder de expulsar os demônios, né? A outra questão foi o fato dos espíritos maus se apossarem, né, de pessoas, né, já naquela época. E nos dias atuais isso também acontece, só que a gente vive de uma maneira tão incrédula que por vezes a gente acredita que isso é coisa de filme, coisa de ficção científica, e não consegue enxergar que por vezes
os espíritos malignos, eles manipulam as pessoas até no dia a dia, com alterações de humor, com alterações de comportamento, pensando coisas que não deveriam pensar, né? Fazendo coisas que não deveriam fazer. E existem aquelas manifestações um pouco mais agressivas, né? Onde a pessoa perde o controle de si própria, né? E aí precisa realmente ter um exorcista para poder expulsar. Então, assim, nestes dias atuais, o que a gente tem que fazer, né? Para que evite ter esse tipo de contato, né? Primeiro, se manter em oração, né? Contínua, oração contínua. E segundo, manter a frequência do bem. Só que assim, a gente sabe que o poder das forças malignas é muito grande também. Só que Jesus é muito mais poderoso. Jesus tem muito mais poder. Então, se a gente se aproximar mais de Jesus, eles não têm chance nenhuma em se aproximar da gente. Então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês possam contribuir também com a opinião de vocês nos comentários. E amanhã a gente continua, né, a nossa leitura e o nosso aprendizado. Fiquem com Deus e até amanhã.